Nesse vídeo a gente vai aprender sobre as LFs, que possuem uma valorização superior a outros produtos de renda fixa, como por exemplo CDB, LCI, LCA. E nesse vídeo eu vou te explicar o que são as LFs, o que considerar na hora de investir nelas, né? A rentabilidade, tributação, prazos, riscos, resgates, tudo isso. A gente vai falar ainda das LFs subordinadas. Mas antes de discutir todos esses aspectos, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Então vamos pro que interessa. A LF é um título de renda fixa que é emitida por instituições financeiras, bancos de modo geral, corporativas de crédito, entre outras. Assim como no CDB, o investidor está emprestando o seu dinheiro para o banco em troca de uma rentabilidade que é conhecida no momento da aplicação. Então o investidor vira credor do banco, enquanto o banco passa a ser o seu devedor. No caso das letras financeiras, o prazo de rentabilidade costuma ser de no mínimo 2 anos. É um investimento realmente mais a longo prazo. Mas isso vai depender de alguns aspectos aí. Se ela, por exemplo, é uma LF subordinada ou não. Ou seja, se ela tem uma cláusula de subordinação. Isso significa que quando o papel contém esse determinante, caso o banco tenha problemas financeiros, o cliente só vai receber o valor que investiu depois que a instituição pagar todos os outros credores. E qual a razão, então, de uma pessoa optar por uma letra financeira aí subordinada? O motivo é bem simples, né, gente? Quanto maior o risco, maior a rentabilidade que o investimento vai te proporcionar. Então, existe uma diferença entre as LFs subordinadas das não subordinadas, incluindo aí a questão dos prazos e da quantidade em termos da aplicação inicial aí do investimento. Então, em termos de aplicação mínima, atualmente a LF não subordinada tem um valor de R$50 mil, tá? No caso aí da que não contiver essa cláusula de subordinação. Ou 300 mil se contiver essa cláusula de subordinação. Então, o investimento mínimo das LFs é um pouco mais elevado, né, do que o normal aí que a gente vê nos outros títulos de renda fixa. Nem todo mundo, de fato, vai conseguir aplicar nesse tipo de ativo, mas para quem consegue, elas podem ser uma ótima opção de rentabilidade acima da média dos outros títulos de renda fixa. E em relação ao prazo, gente, que eu falei para vocês, também vai alterar. Então, vai ser 2 anos se ela não contiver a cláusula de subordinação, ou 5 anos, então um prazo mais longo, se ela contiver essa cláusula de subordinação. Então, o prazo não é menor que 2 anos, tá? Ou seja, esse dinheiro vai ficar travado por esse tempo. Então, o planejamento financeiro é essencial para não depender desse dinheiro durante esse período. Então, gente, as instituições emissoras, né, elas podem ser tanto de grande, médio ou pequeno porte. Sendo que as instituições de pequeno porte, elas tendem a oferecer de fato títulos com rentabilidades mais elevadas devido ao maior risco, né, que elas possuem. E falando em risco, as letras financeiras elas não possuem a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, ao contrário, por exemplo, dos CDBs, LCs, LCA e LCI. Isso não significa que elas sejam uma opção ruim de investimento. Na hora de fazer investimento, você deve ficar de olho aí no histórico de crédito e solidez ali da instituição financeira por trás de cada aplicação. Então, é importante que você analise esse histórico de crédito e aposte, né, como é óbvio, em instituições mais confiáveis, tá? E aí você consegue diminuir esse risco. Em relação à rentabilidade, gente, assim como todos os outros títulos de renda fixa, as LFs têm uma remuneração relativamente previsível. Ou seja, né, a rentabilidade de uma letra financeira, ela pode ser definida como pré-fixada ou pós-fixada. Então, no caso da pré-fixada, você sabe exatamente a taxa de juros que será praticada aí na rentabilidade do seu título. Então, por exemplo, 10% ao ano. Então, no caso aí, a letra financeira seria de 10%, então você sabe exatamente o valor dessa taxa que vai ser aplicada e quanto você vai receber no final desse prazo. Já no outro caso, né, no caso da pós-fixada, a rentabilidade ela é atrelada a um índice, como por exemplo o CDI. Tá? Tem aqui no canal explicando sobre ele, se você não conhece muito bem o que significa esses indicadores. Tem todos eles aqui no canal, tá?
Mas vamos lá, então ela é indexada a um indicador e a variação desse indicador. Ou seja, por exemplo, o índice de inflação somado a uma taxa de juros. Então você vai ter aí a sua aplicação ser atrelada, né, à variação da inflação, IPCA, mais 5%, por exemplo, tá? Que é uma taxa de juros pré-determinada. Então, o Banco Central, ele permite o pagamento de juros a cada, por exemplo, 6 meses, se você quiser, né? Mas o emissor do título, ele pode ou não adotar essa remuneração, esse tipo de remuneração, tá? Mas existe essa possibilidade. Então, em algumas LFs, há o pagamento desses cupons periódicos. Geralmente é de 6 em 6 meses, igual eu falei pra vocês. Mas, gente, tem a incidência de imposto de renda. Então, a rentabilidade, ela acaba ficando um pouquinho prejudicada em relação a outra proposta, no caso, que seria receber o montante total no final do investimento. Então, é importante checar essa questão da rentabilidade, porque por ter, né, um prazo de vencimento tão longo, ela deve, no mínimo, ter uma rentabilidade maior do que os outros títulos de renda fixa com maior liquidez. Do contrário, gente, não vale a pena, tá? Mas vamos lá, como investir nas LFs? Então é necessário você ter uma conta, né, por exemplo, em uma corretora de valores, e você vai escolher o título ali dentro da plataforma. É muito semelhante aos outros títulos aí de renda fixa, tá? É um processo, por exemplo, muito semelhante ao Tesouro, ao CDB, etc. Então, as letras financeiras, elas podem ser compradas por meio tanto da oferta primária ou de outros investidores ali no mercado secundário, tá? Tanto faz. Mas é um ativo com pouca liquidez, então no mercado secundário você fica aí sujeito às questões do mercado, tá? Então, eu posso resgatar antes do vencimento? Não, tá, gente? No caso, no mercado primário, não. Então, o máximo que você pode fazer ali é tentar negociar no mercado secundário. Mas, como eu disse, vai depender do interesse de outro investidor para poder comprar esse título. E você acaba ficando sujeito ao cenário de mercado ali no momento da venda, que pode diferir das condições iniciais contratadas da sua LF, tá? E como resgatar essas LFs? Então, o saldo do investimento, ele é disponibilizado automaticamente na conta ali da corretora na data do vencimento do contrato, tá? Em termos de tributação, gente, vai seguir então a tabela regressiva de imposto de renda, que eu vou deixar aqui para vocês, mas como o prazo mínimo para as aplicações é de 24 meses, né, 2 anos, então caso o título seja mantido até o vencimento, a sua tributação vai ser de 15%. Em caso de venda aí no mercado secundário, a tributação vai ser calculada de acordo com os prazos previstos na tabela. E se esse vídeo foi útil para você, esclareceu as suas dúvidas, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. O canal tem vídeos tanto de renda fixa quanto de renda variável. Eu tenho certeza que pode te auxiliar aí na sua jornada no mercado financeiro, tá bom? Então a gente se vê nos próximos vídeos.